voltamos com a doutora Ângela Izzo e esse papo fácil que a gente está tendo hoje sobre hipertensão, porque tem muita coisa para falar, o tempo que é pouco, né? Exatamente, é uma vida inteira. Nossa, nem fale. É. A gente dá sequência no que a gente estava falando, a gente estava falando exatamente então da necessidade de mudar de hábitos, etc. E a gente pontuou, a Ângela estava falando aqui do exercício físico, como ele deve ser. Para controlar a pressão, serve então ser atleta de final de semana? Dá para falar assim, eu jogo futebol, no sábado é religioso, eu jogo 1, 2 horas de bola ali, depois eu vou pro churrasco. Controla a pressão assim? Então, primeiro que esse tipo de atividade física não é aeróbica, né? Você tem que fazer um condicionamento aeróbico para você treinar o organismo com aquela frequência cardíaca, vai abaixando a pressão. E com o exercício anaeróbico a pressão sobe e a pessoa pode ter o risco de ter um infarto, algum problema que está fazendo um esforço além do desejado, né? É importante falar, então, perigosíssimo fazer atividade física sem avaliação. Isso aí, a pessoa acha que está fazendo bem para a saúde, ao contrário. Exatamente. E quando a pessoa não está condicionada, a pressão, ao invés de abaixar, ela vai aumentando, a pessoa pode ter algum problema, né? Na prática de exercício, que é super comum hoje em dia. O jornal vive falando, as pessoas se assustam, aparece todo mundo correndo no consultório, meu vizinho teve isso, fulano morreu na academia, mas não fez avaliação, não faz condicionamento. É importante fazer, tem que fazer todo dia, gente, meia hora por dia. Todo dia. Acontece isso na imprensa, o consultório faz assim, todo mundo vai e depois esquece que apareceu. Você faz uma caminhada, você anda um pouco em passo normal, aí você aperta o passo e anda até você ficar levemente cansado, aí você já está atingindo a frequência aeróbica. Não custa nada, 20 minutinhos, meia horinha por dia, né? 5 dias na semana, daí você pode jogar o seu futebolzinho sossegado. Aí tranquilo, aí sossegado. Não é? Né? E até pro churrasco, pode? Churrasco é puxão de orelha, não é? já falamos da dieta, do exercício físico, vamos pincelar outra coisa que você falou. E qual o papel do tabagismo na hipertensão? Pois é, a hipertensão, a nicotina, a vasoconstrição periférica, ela aumenta a pressão também, entre outras coisas, né, que faz o cigarro, não é? Sim, isso câncer. Estamos falando só da hipertensão aqui, se você falar de tudo do cigarro, meu doença coronariana, né? Exatamente. A incidência aumenta muito, principalmente mulher que fuma, tá perdida na menopausa. A incidência de doença cardiovascular, de doença coronariana é muito alta. Isso é importante falar, porque a mulher ela tem uma proteção, em determinada época da vida ela deixa de ter aquela proteção, mas ela, ao longo da vida, ela desenvolveu alguns hábitos que são nocivos, extremamente deletérios, nocivos. Né? Como tratar disso? Como fazer com essa paciente que estava acostumada a levar um estilo de vida muito próximo do estilo de vida masculino, às vezes, e aí, de repente, exatamente, se vê sem aquela defesa. Então, a mulher tem que se conscientizar que na menopausa é como se fosse uma camada de tefal que ela tem na artéria que ela perde. E o risco dela fica igual ao homem. Ela tem que se conscientizar que ela vai ter que assumir hábitos de vida saudáveis. Porque doença coronariana na mulher é muito mais complicado, é muito mais grave do que no homem, porque dada a fragilidade, as artérias são muito mais finas e o resultado da doença coronariana na mulher é muito mais catastrófico do que no homem. Tem que ter uma conscientização da dieta, atividade física, porque a mulher, mesmo que ela comia antes da menopausa, ela vai começar a engordar mais e essa gordura vai se localizar justamente no abdômen. Que é a pior. E aí é a pior. E aí junta com o tabagismo, não dá outra. Doença coronariana, AVC, que é uma incidência muito frequente no nosso meio, né? Ângela, a gente falou do problema da hipertensão ser silencioso. A gente já abordou isso exatamente da necessidade do paciente fazer o check-up anual, correr atrás para o diagnóstico. Exatamente. Só que a gente tem que lembrar que tem um probleminha. E o paciente que é hipertenso, qual que é a aderência dele ao tratamento? Ele se cuida bem? Ele já sabe que é hipertenso. Então,
mesmo nos hipertensos, é desanimador, é resultado a nível mundial. A taxa de aderência das pessoas é 5% aproximado. Então, vale muito o empenho dos nossos colegas. O médico tem que se empenhar, motivar o paciente para que ele entenda que é super importante ele tomar o medicamento e fazer as medidas higiênicas, as dietéticas todas, porque senão não vai, as complicações vão aparecer, mais dia menos dia. Isso é importante, saber que a receita guardada na gaveta não trata, né? É muito complicado a nível mundial. As pessoas tomam o remédio só uma semana, 2, aí normalizou a pressão. Eu não tomei mais remédio, minha pressão normalizou, mas também a pessoa não viu mais a pressão. E o dia que acontece um acidente vascular ou um infarto, elas voltam, mas aí já teve a lesão, né? Isso é uma coisa que você falou que é importantíssimo, que eu gostaria de abordar. A gente vê com uma frequência, eu que não sou cardiologista, trabalho em outra área, e mesmo em pronto-socorro, a gente percebe com muita frequência o paciente que chega, então, e fala exatamente o que você tem. Eu era hipertenso. Você era hipertenso? Eu tomei um remedinho e controlou. Está controlada a sua pressão. Então quer dizer que você não é mais hipertenso. Acontece? Dá para acontecer isso? Ou esse paciente está negligenciando o seu tratamento? É lógico que ele está. Se ele foi catalogado como hipertenso, ele sempre vai ser hipertenso, a não ser que ele tivesse uma hipertensão do jaleco branco, né? Certo. Então, nessas horas é bom um mapa, porque aí a gente mostra, olha, tá vendo? O senhor acha que a sua pressão está alta, mas olha aí, tá tudo no vermelho o seu mapa. Não tem o que fazer. Tem que usar o remédio. Tem que usar o medicamento, tem que mudar a dieta, fazer exercício. E o médico tem que motivar o paciente, né? Porque senão não vai. Bom, então a gente falou do segmento agora, tal. Me fala então, a gente já até abordou isso durante a entrevista, mas é uma coisa muito importante para frisar. Aquele paciente, então, que começou a negligenciar o tratamento, ou aquele paciente que fala assim, não, eu não gosto de médico. Eu não vou no médico. A última vez que fui no médico faz 10 anos. Eu não preciso. Bom, fala pra gente quais são os riscos, o que é hipertensão não diagnosticada ou maltratada, paciente que não está fazendo segmento, etc. Tal. O que isso vai causar, então, no nosso organismo, a longo prazo? Então, a longo prazo, as coisas mais temíveis são a doença coronariana, que a pessoa tem um infarto, fica com insuficiência cardíaca, né? E o problema renal, que a pessoa chega lá com insuficiência renal, com a creatinina super alta, daí fica todo mundo desesperado, a família desesperada, e é um problema, né? Ai, doutor, eu não quero ir para diálise, por favor, doutor. Mas agora é o senhor que vai ter que assumir o que o senhor fez, né? O consumo do sal, os medicamentos. E sem falar da incidência crescente do acidente vascular cerebral e os quadros de demência também, por encefalopatia. As pessoas não tomam remédio para pressão e vão ficando com doença vascular, demência. Existe isso. Isso porque exatamente. Mau controle da pressão no decorrer dos anos todos, né? Sim, de repente todo mundo era o que falava antigamente, né? Ficou idoso, agora tá entre aspas, tá caducando, que o pessoal falava. Então, hoje em dia você vai vendo, tem aquela gama de diagnóstico, tem o Alzheimer, etc. Mas tem gente que não tem o que está acontecendo. Foi isso que você falou. O pessoal está descobrindo, às vezes, que está tendo alguns acidentes vasculares cerebrais aí, que antes não tinha como diagnosticar, hoje está diagnosticando. Né? Está diagnosticando, super importante. Quando aconteceu isso, então? O paciente, infelizmente, já é um renal crônico, já sofreu o AVC, está com uma insuficiência cardíaca congestiva importante. Tem alguma coisa para fazer, além de tratar já a complicação? Como é que faz daí? Como é que é o segmento desses pacientes complicados aí, já no consultório e às vezes até no hospital? É muito difícil o segmento, porque a gente conta com os medicamentos mesmo, mas mesmo nessa fase, as pessoas ainda insistem em não abandonar o tabagismo, em não deixar de comer o sal, aí complica mais o quadro. É difícil.
as pessoas parecem que não entendem. É complicado. E aí o paciente fica bravo com o médico, né? Ah, mas você não está deixando eu comer, não está deixando eu comer aquilo. Falar, a doutora, ela não está contando, mas ela continua fumando, viu, doutora? Está fumando escondido, mas continua fumando. É super difícil. É super difícil. Então a gente tem que deixar como mensagem dessa nossa conversa aqui, que existe a parte genética, existe a parte do silêncio da doença, mas existe a responsabilidade do tratamento que o paciente tem que aderir uma vez diagnosticado e tocar o barco, né? Tocar o barco. Ângela, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Deixa uma mensagem, então, para o telespectador, para o paciente que está assistindo a gente lá em casa e falando assim, será que dá um resumão aí, como que ele pode abordar, tanto para conseguir então um diagnóstico, quanto para pegar e se tratar melhor. Ângela, agora é seu. Eu acho que viver com saúde é muito bom, né? E a saúde também, a gente preserva as pessoas que a gente mais gosta, as pessoas da família da gente. Que quando a gente sofre com doença, quem mais sofre é a família da gente. Então, a gente tem que tomar a iniciativa de mudar a dieta, começar a fazer atividade física, e aí a gente vai ter uma vida muito mais prazerosa, vai dar muito menos problema para os outros e para a gente mesmo, e vai viver com mais saúde, não é? E o mais difícil é a pessoa resolver mudar o hábito de vida. A gente tem que mudar, porque tá difícil, mas não é impossível. Não é impossível, não é impossível. Consegue, né? E a gente tem que conseguir, não é? Ângela, e é isso. Ângela, eu agradeço a sua presença. Fantástica. Imagina, eu que agradeço. Não, que isso, e vamos ver se... Ser lembrada. Vamos animar aí, hein, gente? Vamos lá fazer atividade física. E fazer seu check-up anual. Fazer o check-up. Quem tiver que tomar remédio tem que tomar, não tem o que fazer. E eles falam, será que vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Pô, o que é? Um comprimidinho, né? Devia ser o contrário, né? Ainda bem que eu tenho o remédio para poder tomar, porque antigamente não tinha ou não eram tão eficazes, etc. E a gente ainda tem muito para melhorar com a medicação. Mas já chegamos num patamar que a gente não tinha isso antes, né? Exatamente. Ângela, então, mais uma vez, agradeço a presença. Eu Obrigado. Que agradeço. Fantástica entrevista, Obrigada. sim. Tá? Eu agradeço a você, telespectador da TV Altiora. A gente volta em breve.